Olá, sejam bem-vindos à Semana da PAN. Eu sou o Vitor Brown e apresento aqui um resumo dinâmico de tudo que foi destaque na nossa programação. A segunda-feira foi marcada pela indefinição sobre a continuidade de Luiz Henrique Mandetta no comando do Ministério da Saúde devido aos atritos com o presidente Jair Bolsonaro. A permanência de Mandetta no governo foi confirmada após uma reunião ministerial. Olha, depois de um dia tenso lá no Ministério da Saúde por conta da possibilidade da demissão do ministro Luiz Henrique Mandetta, foi o próprio ministro quem anunciou que ele permaneceria no cargo. Isso apesar dos constantes desentendimentos que tem tido com o presidente Jair Bolsonaro. Insatisfeito com as medidas de isolamento e a resistência de Mandetta à utilização da chamada cloroquina, o presidente convocou ontem uma reunião com todos os ministros aqui no Palácio do Planalto com o objetivo de afinar o discurso. A reunião foi tensa e Mandetta, que afirmou que o governo vai se reposicionar frente à doença, saiu, no entanto, mais forte do embate, depois de ter sido defendido pelos presidentes da Câmara, Senado, além de ministros do Supremo Tribunal Federal. Isso não significa, no entanto, uma longa permanência no ministério, não. A sinalização é de que ele fica, pelo menos até o país sair dessa crise. Na chegada ontem lá à Saúde, depois de ter participado da reunião ministerial, Mandetta foi recebido pelos servidores, secretários da pasta, representantes dos secretários estaduais de saúde, além de parlamentares que fizeram questão de ir ao ministério. Uma demonstração de força no momento em que ele admite que o mais difícil é que muitas vezes as críticas não são construtivas, e sim para forçar um caminho diferente daquele defendido pela área técnica. Hoje foi um dia que rendeu muito pouco o trabalho aqui no Ministério. Ficou todo mundo aqui com a cabeça meio avoada se eu iria permanecer, se eu iria sair. Agradeço, muitos vieram em solidariedade, se você sair, vamos sair juntos, aquela história toda. Gente aqui dentro limpando gaveta, pegando as coisas. Até as minhas gavetas, vocês ajudaram lá a fazer as limpezas das minhas gavetas. O ministro admite dificuldades, diz que não tem a pretensão de ser o dono da verdade, mas ressalta que o momento é totalmente novo. O vírus é novo e não dá para saber como ele vai se comportar em países como o Brasil. Nos cobram perguntas, cenários, perspectivas, respostas para perguntas que nós nos fazemos diariamente. Nós não temos, nem somos, não temos a menor pretensão de sermos os donos da verdade aqui dentro. Somos os donos das dúvidas e procuramos as respostas nos consensos, às vezes muito complexos, para as posições que temos que fazer. Sem citar o presidente Jair Bolsonaro, o ministro admitiu que ser alvo constante de críticas e de ameaças acaba comprometendo o trabalho, não só dele, mas de toda a equipe do ministério. É muito difícil, no momento em que estão todos com os nervos à flor da pele, pelos mais diferentes motivos, em que as reações são todas muito extremadas. É muito difícil trabalhar nesse sistema onde a gente não sabe ao certo como que vai ser o próximo dia, a próxima semana. O episódio foi discutido no programa 3 em 1. O Jair Bolsonaro era o principal opositor do seu próprio governo. Esse posto está agora ameaçado. O presidente passou a disputar a liderança da oposição com o Henrique Mandetta, que foi mantido na pasta da saúde como um ministro em estado crônico de demissão. O cristal do Mandetta trincou. No momento, os generais que se esforçam para presidir o presidente tentam reduzir os danos, mas o Bolsonaro, que é um ser ingovernável, nunca foi afeito à ideia de se submeter a tutelas. Então, no momento, a saúde vive sob o domínio da lei de Murphy, que diz o seguinte: quando uma coisa pode dar errado, ela dá errado. Em poucos dias, tudo o que podia dar errado na saúde, errado deu. O país atravessa aquela fase em que a curva de contágio do coronavírus se encaminha em direção ao ápice. O cume vai ser maior ou menor, dependendo da capacidade que o país tiver de administrar essa política de isolamento social em combinação com a preparação
da rede hospitalar. É nesse momento delicado que o presidente se desentende com o seu ministro. O mais inusitado é que essa coisa desandou graças não ao desempenho do ministro, mas a dois sentimentos miúdos, o ciúme e a vaidade. O Bolsonaro ficou com ciúmes do sucesso do Mandetta e se sentiu ferido na sua vaidade. Nesse caso, a vaidade não se refere à opinião que o presidente tem de si mesmo, mas é a opinião que ele desejaria que o Mandetta tivesse a seu respeito. E o ministro passou a representar o oposto do que deseja o presidente. Tenta-se agora retardar o desfecho da crise de confiança, porque é disso que a gente está falando, é uma crise de confiança entre o presidente e o seu ministro, e estão tentando retardar isso para quando outra curva que preocupa, a curva de contágio do vírus, estiver na descendente. Mas a vontade do Bolsonaro é, como disse, ingovernável. Então, desde que assumiu a presidência, há 15 meses, o Bolsonaro tenta conciliar duas exigências conflitantes: ser Bolsonaro e exibir, ao mesmo tempo, a tranquilidade que o exercício da presidência requer. No momento, graças à lei de Murphy, vai dando tudo errado na saúde. No instante em que o país precisaria de tranquilidade para enfrentar o vírus, o presidente e o ministro estão trocando tiros. Isso ocorre também por responsabilidade um pouco do ministro Mandetta, que nesses últimos dias não tem se preocupado muito em administrar a sua língua. Tem soltado mesmo as divergências, ainda na entrevista de ontem, em que ele foi um dia do fico para ele, que ele disse que ficaria no ministério, ele expôs ali as divergências bastante francamente. Então ficou parecendo que, embora ele diga que o grande inimigo dele no momento é o Covid-19, na verdade o inimigo dele é o Bolsonaro 17. Fala aí, Thaís. Bom, voltando aqui ao ministro Mandetta, muita gente trabalhou para evitar a demissão dele ontem no Congresso, Câmara, Senado, até o Judiciário, mas dentro do Planalto, quem trabalhou mais foram os dois generais, o general Ramos, da Secretaria de Governo, e o general Braga Neto, o ministro-chefe da Casa Civil. Esse segundo foi o responsável direto pela permanência do ministro Mandetta. E é irônico que tenha sido ele, porque, bom, para lembrar, quem que é o ministro Mandetta? Ele foi indicado para o governo pela bancada da saúde, bancada parlamentar da saúde, com a ajuda do governador Ronaldo Caiado, também da bancada da saúde. Ele nunca foi próximo do presidente Bolsonaro, o Mandetta. O presidente Bolsonaro sempre considerou ele pedante, nas palavras que ele usava, e pouco eficiente. Tanto assim que quando o ministro Braga Neto assumiu o lugar do ministro Onyx Lorenzoni na Casa Civil, ele tinha a função lá de coordenar os ministros e fazer a interface entre os vários ministérios e o presidente da República, e principalmente de cobrar resultados de ministros. Na lista negra que ele recebeu, dos nomes que estavam com a corda no pescoço, o nome do ministro Mandetta estava no meio. Então, o ministro Mandetta, assim como 2 ou 3 nomes pelo menos, tinha até o final do ano para mostrar resultados, como pediu o presidente Bolsonaro. E a missão de decidir ou não pela degola, ou pelo menos de supervisionar os ministros com vistas à degola, ficou sendo do general Braga Neto, que agora, por ironia, foi quem salvou o ministro Mandetta. Mas o que ficou acertado nessa paz transitória aí entre o governo e o ministro? O que ficou acertado é que o ministro Mandetta vai ter que dividir decisões e que o presidente Bolsonaro vai ouvir outras vozes. Ou seja, outras vozes, entre elas está lá a imunologista Nilce Yamaguchi, que é favorável ao uso precoce da hidroxicloroquina, o ex-ministro Osmar Terra, que é favorável ao isolamento vertical e, portanto, desfavorável ao isolamento horizontal, e alguns médicos-chefes, os médicos-chefes das Forças Armadas, Aeronáutica, Marinha e Exército, com quem o presidente esteve na última sexta-feira. Então, traduzindo, Mandetta, por enquanto, fica, mas fica pela metade, com os poderes diluídos. E o presidente Bolsonaro, todo mundo sabe, não desistiu de demitir o ministro Mandetta ainda. A continuidade de Mandetta no Ministério da Saúde também foi analisada por Augusto Nunes e Rodrigo Constantino no Jornal da Manhã. Bom, isso aí em jornalismo se chama ejaculação precoce, né?
Antigamente quem sofria disso eram os jornais muito apressados, agora são blogueiros, sites, demitiram o Mandetta, como já demitiram o Paulo Guedes, já demitiram o Sérgio Moro. Um pouco mais de tranquilidade evitaria que os jornalistas entrassem tanto no que se chama de barriga, que é noticiário que não aconteceu. Eu sigo o que dizia o jornalista Walter Fontoura, que dirigiu o Jornal do Brasil há muitos anos. Eu prefiro levar um furo a dar uma barriga, né? Agora, os que deram, que expliquem, né, quais são as suas fontes, contem quais são as fontes e por que eles publicaram essa notícia. Rodrigo Constantino também conosco. Bom dia a todos. Pois é, né? Acho que tem muita gente torcendo, talvez, pela queda do Mandetta, porque no fundo, criou-se aí uma torcida organizada a favor do coronavírus, porque eles querem derrubar o presidente Bolsonaro. É óbvio que o presidente Bolsonaro está insatisfeito com boa parte da conduta do ministro Mandetta, isso já ficou público. Eles têm divergências, o que até aí é normal, e algumas estão se tornando mais essenciais e insustentáveis. Eu acho que seria um erro o presidente Bolsonaro demitir o seu ministro nesse momento. Eu acho que o Mandetta não se mostrou inflexível até aqui em relação a certas demandas ou críticas construtivas, como ele colocou, e acho que dá para tentar chegar a um meio termo e levar em conta as demandas do presidente, que são demandas de boa parte da população. Ainda na segunda-feira, em meio ao avanço do coronavírus, o governador de São Paulo, João Dória, prorrogou a quarentena no estado até o dia 22 de abril. A decisão do governo de São Paulo em manter a população no período de quarentena por mais 15 dias foi oficializada nesta segunda-feira. A medida vale para todas as cidades de São Paulo, que são obrigadas a seguir a orientação e usar o poder policial em caso de desobediência ou aglomeração. Mais tarde, em entrevista ao programa Os Pingos nos Is, Dória comentou a medida e detalhou as ações do governo de São Paulo no combate à Covid-19. Governador João Dória, é um prazer falar com o senhor. E boa noite, Augusto. Quero fazer uma preliminar, né? Eu tenho deixado claro que eu faço restrições à política que vem sendo seguida no combate ao coronavírus e estou pronto a reconsiderá-la se o senhor me convencer de que as medidas tomadas estão certas. Eu não tenho compromisso com o erro, não sou dono da razão, eu apenas acho algumas coisas, né? O achismo é perigoso, mas neste momento é inevitável. No dia 24 de março, quando começou o isolamento em São Paulo, os casos confirmados eram 810 e haviam ocorrido 40 mortes. Se eu errar, por favor, o senhor me corrija. Hoje, no dia 6 de março, quando foi anunciada a prorrogação por mais 15 dias do isolamento, os casos confirmados eram, no momento do anúncio, 4.620 e já ocorreram 275 mortes. Vendo superficialmente, a curva ela não achatou e o avanço da epidemia não foi desacelerado, como eu supunha que aconteceria em decorrência do isolamento. Na sequência da entrevista, se não me engano foi o diretor do Butantan, ele disse que Dimas até Covas. 13 de abril, ou foi a própria Secretaria da Saúde, me lembro, 1.300 mortes são previstas até 13 de abril com o confinamento. E ele diz o seguinte, para justificar isso, sem a quarentena, seriam 1.000 mortes em uma semana, em vez de 1.300. Com base em quais estudos se baseiam essas projeções, já que todos os especialistas em infectologia dizem que é impossível prever com algum grau de segurança a evolução da epidemia? Augusto, primeiro, o meu respeito por você. Aliás, o respeito que eu tenho por toda a trajetória de bom jornalismo que você fez em diferentes veículos de comunicação e durante toda a sua existência. É um jornalista sério, dedicado à boa informação, portanto,
falo com alguém pelo qual tenho enorme respeito, já declarei isso publicamente outras vezes. Não é diferente do Silvio Navarro, que eu também conheço há menos tempo do que você, mas com o qual mantive no período da revista Veja uma relação também muito altiva e muito transparente. O Zé Maria Trindade não tenho o privilégio de conhecer pessoalmente, mas como ouvinte da Rádio Jovem Pan mais de 50 anos, não estou dizendo que eu ouço o Zé Maria Trindade há 50 anos, mas já há vários anos que eu acompanho e também tenho muito respeito pelas suas informações e pelo trabalho que ele realiza na capital federal. Augusto, uma pequena correção, não naquilo que você diz, mas talvez na fonte e na forma. Houve um achatamento, sim, nessa curva ascendente. A curva de São Paulo é menor do que a curva do Brasil. Não é suficiente ainda para dizermos que estamos iniciando um processo descendente. Na verdade, nós estamos iniciando o processo ascendente. O pior mês do coronavírus no país será esse mês de abril. Vai ser o mês mais triste da história da saúde pública do país. Teremos, infelizmente, muitos óbitos, muitas pessoas infectadas e uma situação muito grave, muito aguda, o que dificulta, evidentemente, projeções de atenuamento das medidas que estão sendo adotadas por 25 dos 27 estados brasileiros. Não é só São Paulo, nós temos outros 24 estados que estão adotando as mesmas práticas e as mesmas medidas de isolamento. Aliás, recomendação da Organização Mundial de Saúde, recomendação também do Ministério da Saúde, tendo, evidentemente, Luiz Henrique Mandetta à frente do Ministério e o seu secretário executivo, João Gabado, que, a meu ver, e no entender também dos médicos e especialistas, vem conduzindo bem o processo. Espero que possam prosseguir. Mas esse é tema ainda para próximas perguntas aqui no Pingo nos Is. Então, nós temos que seguir, sim, Augusto, este cuidado, este procedimento de afastamento social e as medidas que foram implementadas pela quarentena. E pedir, e volto a fazer isso aqui no Pingo nos Is, que as pessoas que puderem, fiquem em casa. Nós temos pessoas que têm essencialidade no seu trabalho, todos que atuam na área da saúde, os que atuam na área de segurança pública, no abastecimento básico, apenas para citar como exemplo, os que atuam em supermercados, mercados, farmácias, devem prosseguir seus trabalhos, evidentemente com os resguardos e os cuidados sanitários necessários. Mas nós estamos convencidos, Augusto, que estamos adotando a medida certa e a cautela certa. O grande objetivo do governo de São Paulo é proteger vidas e garantir vidas. Depois de garantir vidas, vamos retomar os procedimentos para reestimular a economia e salvaguardar a economia de São Paulo e do Brasil. Perfeito. Governador, a próxima pergunta agora é do José Maria Trindade. Pois é, governador, salve, muito obrigado pelas palavras aí dirigidas ao meu trabalho aqui na Jovem Pan. Governador, é o seguinte, o presidente Jair Bolsonaro, ele aposta na contramão, né, do que está aí no mundo, do que é adotado pelo Brasil e até pelo seu próprio governo. A minha pergunta vai muito na insistência da preliminar do Augusto. Não existe a menor possibilidade, ainda que ínfima, do presidente Jair Bolsonaro estar certo na avaliação dele, governador? Zé Maria Trindade, mais uma vez, é um prazer estar aqui com você no Pingo nos Is. Para não dizer nenhuma, é mínima. Nós temos um monitoramento sobre 146 países do mundo que, lamentavelmente, estão na crise da pandemia. E temos um monitoramento direto de 56 desses 46 países. Todos os países monitorados adotaram medidas de restrição social, de afastamento social. Até o Donald Trump, que tinha uma visão muito semelhante à do presidente Jair Bolsonaro, até 10 dias atrás, 11 dias atrás, mudou. E mudou radicalmente, porque percebeu que estava errado, teve humildade. Olha, eu não sou um fã do Donald Trump, mas reconheço que ele teve humildade de reconhecer o erro que estava cometendo e colocou a saúde pública da Secretaria de Saúde dos Estados Unidos ao lado de governadores, como o governador do estado de Nova York, que muito antes de Donald Trump
adotar medidas restritivas, ele tomou corajosamente esta medida no estado de Nova York. O mesmo aconteceu no estado da Califórnia, no estado da Flórida e em vários dos 55 estados que compõem a Federação, os Estados Unidos da América. Não é razoável que o mundo todo esteja adotando um caminho, seguindo a orientação da Organização Mundial de Saúde, na Inglaterra, na França, na Espanha, na Itália, na Coreia do Sul, no Japão, no Canadá, nos Estados Unidos, na Argentina, no Chile, apenas para citar alguns países, e só que, no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro tem uma visão distinta e um comportamento completamente distinto, e orientando as pessoas exatamente no caminho contrário. Aliás, se contrapondo ao seu próprio ministro da Saúde e às orientações corretamente formuladas pelo Ministério da Saúde. Lamento dizer, Zé Maria Trindade, eu não estou aqui para ser antagonista do presidente Jair Bolsonaro, mas estou aqui para defender a vida dos brasileiros de São Paulo. É minha obrigação, como governador do Estado, fazer a defesa de 46 milhões de brasileiros que aqui vivem e também dos estrangeiros que estão aqui, de todos, indistintamente, para que possam ser protegidos com orientação correta e adequada. Eu lamento ter que dizer que, nessa circunstância, quem está errado, quem formula errado, é o presidente Jair Bolsonaro. Governador, diante dessa, já que o presidente Jair Bolsonaro foi citado aqui na pergunta do José Maria Trindade e na resposta do senhor, em entrevista aqui aos Pingos nos Is na semana passada, ele foi questionado sobre um tweet do senhor que mencionava que, em cima de um tweet do ex-presidente Lula, para quem está nos assistindo em streaming nas demais plataformas, tem inclusive aí na sua tela o senhor ali respondendo em cima de um tweet do perfil do ex-presidente Lula. Ao ser questionado aqui em Os Pingos nos Is, o presidente Jair Bolsonaro usou a seguinte expressão: caiu a máscara, foi uma situação ridícula. Eu queria primeiro abrir também espaço, evidentemente, para que o senhor responda a ele. Mas vai aqui uma pergunta minha. Eu queria saber se o senhor se arrependeu desse tweet, se o senhor, como é que o senhor responderia aos seus críticos? Foi um tiro no pé, uma vez que o senhor foi eleito desde a sua primeira eleição, me recordo, como um anti-Lula, né? Como um anti-PT. Foi um dos primeiros a ser eleito como anti-Lula. Então eu queria que o senhor respondesse aí. Eu, na verdade, acabei fazendo duas perguntas em uma. Só faltou o 3 em 1, né? Os Pingos nos Is aí o 3 em 1. Silvio, nenhum arrependimento. Silvio, nós estamos vivendo a pior crise de saúde pública do país, a pior crise econômica do país. Tudo o que nós não precisamos aqui é estabelecer e alimentar antagonismos. Nós precisamos estar juntos para vencer essa crise. Diante de uma guerra, não cabe você ficar discutindo dentro do seu campo de atuação posições políticas, ideológicas, comportamentos do passado, disputas de um passado mais remoto, mais recente. Não é hora disso. Há a hora e o momento para isso, mas não é agora. Eu tenho diferenças enormes, quilométricas, em relação ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, assim como a outros que o sucederam, como a ex-presidente Dilma Rousseff, mas não é hora de estabelecer antagonismos, nem mesmo com o presidente Jair Bolsonaro. Eu lamento até que o presidente insista em estabelecer esse nível de antagonismo, que altere o seu tom de voz, que faça manifestações até ruidosas, em alguns casos até, eu diria, muito pouco elegantes e bastante deseducadas. Nós temos que estar juntos para encontrar caminhos que salvem os brasileiros. Não é hora de disputa política, não é hora de disputa ideológica, não é hora de ficar lembrando o passado e nem estabelecer condutas com vista às eleições de 2022. É hora de salvar vidas, Silvio. É hora de salvar brasileiros. É isso que nós temos que ter em mente nesse momento. Temos que ter grandeza. Grandeza também é o coração aberto, num momento como esse, ajudar a quem mais precisa. Silvio, você que eu conheço também há algum tempo, seria capaz de não estender a mão para ajudar alguém que precisa de ajuda para sobreviver, porque aquela pessoa em algum momento foi antagonista sua, num ambiente de trabalho, ou numa visão ideológica, ou num momento político? Seguramente
você estenderia a sua mão para ajudar essa pessoa? Você acolheria essa pessoa para ajudar, para salvar uma vida, deixando de lado qualquer questão de ordem pessoal, política, partidária ou de qualquer outra natureza? Agora é hora de estarmos unidos, unidos pelo Brasil e pelos brasileiros. Não é hora de briga e nem de estimular conflitos. Zé Maria Trindade, agora o seu questionamento. Pois é, governador, eu tenho dito aqui que nada será como antes depois dessa pandemia, né? Haverá revoluções em todos os lados. Na área técnica, a gente vê que o trabalho em casa será multiplicado, as escolas terão pelo menos momentos, ou um dia talvez, na aula à distância, enfim. A economia sofrerá também um baque muito grande. Nós descobrimos, o mundo descobriu, de que a China domina vários setores. Ninguém pode montar absolutamente mais nada, nem um radinho de pilha, sem peças da China. Na área de proteção individual e saúde, por exemplo, a China é responsável por mais de 90% do mercado. Quer dizer, alguma coisa tem que ser modificada. E com relação à iniciativa privada, ela terá uma mudança muito grande. Especialistas dizem que nem se volta mais para o patamar de antes. Eu queria perguntar ao senhor exatamente isso. Qual é o cenário, como se vê São Paulo, que é o coração financeiro do Brasil, depois desta pandemia, o que muda? Boa colocação, Zé Maria Trindade. Eu concordo com você. O mundo será completamente diferente, o Brasil será completamente diferente, São Paulo seguirá na mesma linha. Após esta crise, nós teremos um mundo completamente distinto daquele que vivemos até um mês e meio atrás. Será muito diferente, o mundo será mais digital, mais virtual, menos presencial, hábitos serão modificados, processos econômicos serão alterados, posicionamentos no mundo da economia serão completamente distintos, hábitos das pessoas, hábitos de higiene pessoal, hábitos de convívio serão modificados. Será a maior transformação mundial deste século, será após a crise do coronavírus. Não é possível ainda prever todas essas mudanças, mas é seguro, e você tem toda a razão, de que essas mudanças serão muito agudas e muito transformadoras na vida, no comportamento, na atitude, na vida em comum, na vida empresarial, na vida profissional, na vida dos profissionais de comunicação, por exemplo. As transformações que o mundo da comunicação vem vivendo nesses últimos 40 dias, é inimaginável isso, há um tempo recente, que teríamos circunstâncias como essa no próprio mundo aqui do rádio, no mundo da internet, da televisão, da versão eletrônica ou impressa de jornais e revistas, e no próprio comportamento das pessoas. Quem poderia imaginar que você voltaria a ter o tempo para conviver com seus filhos na sua casa, conversar com a sua esposa, conversar com seus pais, ter atos e comportamentos que tinham ficado para trás, onde o mundo se comunicava apenas através de celulares e poucas pessoas ficavam em casa até mesmo para um almoço de domingo. Isso mudou. E esses comportamentos, dos mais simples e dos mais cotidianos como esse, a outros, serão profundamente modificados, a Maria Trindade. Isso pode merecer um programa inteiro do Pingo nos Is e até a avaliação daqueles que estudam comportamento humano. Perfeito, perfeito. Augusto Nunes, você agora. O senhor mencionou agora há pouco certas pequenas belezas, pequenas grandes belezas da vida doméstica que podem ser revistas, retomadas nesse período de quarentena para a classe média. Conviver mais com a família, aproveitar os dias úteis até para estreitar relações com os familiares, conhecer melhor os filhos e tal. Mas eu quero saber o que o senhor recomendaria aos incontáveis brasileiros que vivem em São Paulo e que não têm dinheiro para uma refeição sequer, porque estão desempregados. Porque a quarentena para a classe média ela é perfeitamente possível. E para os pobres, que constituem a maioria? Ela é nociva para todos, Augusto Nunes, mas nós temos que proteger vidas dos pobres e dos ricos, dos brancos e dos negros, dos jovens e dos mais velhos, de homens e mulheres, indistintamente.
Nós não temos que ter programa de proteção apenas àqueles que na classe média poderão sobreviver a essa crise. Temos que ter para todos os brasileiros. E a proteção social é parte integrante dos planos e dos projetos que estão sendo executados pelo governo de São Paulo e também por vários estados brasileiros. Eu tenho acompanhado isso à distância, mas tenho tido cuidado de dialogar com governadores de todo o país. Esse é o nosso objetivo. E, aliás, é obrigação também do governo federal. O governo federal é o único que pode emitir papel, Augusto Nunes. É quem tem recursos suficientes para atender a maioria da população, esses milhões de brasileiros que neste momento estão desamparados, desabrigados, sem emprego e sem renda. Aqui em São Paulo nós estamos fazendo o nosso papel. 1 milhão de cestas básicas começarão a ser distribuídas a partir da semana que vem. Colocamos quase 700 milhões de reais para financiar as micro e pequenas empresas, os micro e pequenos empresários. Abrimos o funcionamento dos Bom Prato para oferecer café da manhã a 50 centavos, almoço a R$1, jantar a R$1 em todo o estado de São Paulo. Estabelecemos programas também de ajuda e proteção às pessoas em situação de rua. Destinamos às prefeituras aqui do estado de São Paulo, são 645 prefeituras, incluindo a capital de São Paulo, mais de 700 milhões de reais do orçamento do estado, para que as prefeituras possam apoiar os seus programas de saúde, os seus programas de proteção social. Juntos é que nós temos que fazer esse esforço para atender, sobretudo, como você mencionou, os mais pobres, os desvalidos, os desempregados, aqueles que estão sem renda e muito proximamente não terão recursos sequer para se alimentar. É obrigação de cada governador, é obrigação de cada prefeito, mas é também, Augusto Nunes, obrigação do governo federal e do governo Jair Bolsonaro destinar recursos prometidos para que cheguem até os desvalidos, os desempregados. Eu tenho certeza de que isso vai ocorrer e fiscalizarei como governador para que isso ocorra. Na quarta-feira, em pronunciamento em rede nacional de rádio e televisão, o presidente da República, Jair Bolsonaro, voltou a defender o isolamento vertical e o uso da cloroquina no combate ao coronavírus. Vivemos um momento ímpar em nossa história. Ser presidente da República é olhar o todo e não apenas as partes. Não restam dúvidas de que o nosso objetivo principal sempre foi salvar vidas. Gostaria, antes de mais nada, de me solidarizar com as famílias que perderam seus entes queridos nessa guerra que estamos enfrentando. Tenho a responsabilidade de decidir sobre as questões do país de forma ampla, usando a equipe de ministros que escolhi para conduzir os destinos da nação. Todos devem estar sintonizados comigo. Sempre afirmei que tínhamos 2 problemas a resolver, o vírus e o desemprego, que deveriam ser tratados simultaneamente. Respeito à autonomia dos governadores e prefeitos. Muitas medidas, de forma restritiva ou não, são de responsabilidade exclusiva dos mesmos. O governo federal não foi consultado sobre sua amplitude ou duração. Espero que, brevemente, saímos juntos e mais fortes para que possamos melhor desenvolver o nosso país. Como afirmou o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, cada país tem suas particularidades, ou seja, a solução não é a mesma para todos. Os mais humildes não podem deixar de se locomover para buscar o seu pão de cada dia. As consequências do tratamento não podem ser mais danosas que a própria doença. O desemprego também leva à pobreza, à fome, à miséria, enfim, à própria morte. Com esse espírito, instruí meus ministros. Após ouvir médicos, pesquisadores e chefes de Estado de outros países, passei a divulgar, nos últimos 40 dias, a possibilidade de tratamento da doença desde sua fase inicial. Há pouco conversei com o Dr. Roberto Calil. Cumprimentei-o pela honestidade e compromisso com o juramento de Hipócrates, ao assumir que não só usou a hidroxicloroquina, bem como a ministrou para dezenas de pacientes. Todos estão salvos. Disse-me mais que, mesmo não tendo finalizado o protocolo de testes, ministrou o medicamento agora para não se arrepender no futuro. Essa decisão poderá entrar para a história como tendo salvo milhares de vidas no Brasil. Nossos parabéns ao Dr. Calil. Temos mais boas notícias.
Fruto de minha conversa direta com o primeiro-ministro da Índia, receberemos até sábado matéria-prima para continuarmos produzindo a hidroxicloroquina, de modo a podermos tratar pacientes da Covid-19, bem como malária, lúpus e artrite. Agradeço ao primeiro-ministro Narendra Modi e ao povo indiano por essa ajuda tão oportuna ao povo brasileiro. A polêmica sobre o uso da substância em pacientes da Covid-19 foi comentada no programa 3 em 1. O presidente Jair Bolsonaro voltou a falar nesta quarta-feira sobre o uso da hidroxicloroquina para o tratamento da Covid-19. Em publicação em rede social, o presidente cobrou a postura oficial de 2 médicos que, segundo ele, são renomados e que usaram a substância para se tratar de coronavírus. De acordo com o presidente, os profissionais não divulgam as informações por questões políticas. Entretanto, pouco depois da publicação de Bolsonaro, um dos médicos que teria sido citado por ele, o cardiologista do Hospital Sírio-Libanês, Roberto Calil Filho, admitiu que usou o medicamento. Em entrevista, Calil contou que tomou a cloroquina junto com um corticoide antibiótico. Para ele, a droga pode ser ministrada em pacientes que estão hospitalizados. Já o segundo nome a que Bolsonaro se refere é o do chefe do Centro de Contingência de Combate à Doença em São Paulo, o médico Davi Wippe. Para o presidente, Davi se esquiva quando perguntado se usou medicamento por questões políticas, já que é ligado ao governador de São Paulo, João Dória, adversário declarado de Bolsonaro. Já para Dória, essa insistência no tema não passa de uma série de ataques orientados pelo gabinete do ódio. Fala aí, Constantino. Olha, Vitor, infelizmente, como já comentei aqui antes, né? Politizaram até a medicina. A gente entende esse clima de polarização tribal que tem no país, nas redes sociais, então nem se fala, só existe espaço para o fla-flu e nada no meio do caminho. Tudo isso é muito ruim para o debate, é empobrecedor. E isso chegou a atingir a questão da medicina, né, de um remédio. Quer dizer, o remédio virou de direita ou de esquerda. E o que aconteceu foi que o presidente Bolsonaro, seguindo o presidente Donald Trump, depositou muita esperança na hidroxicloroquina como quase uma espécie de cura para a questão da pandemia aí, do coronavírus. Não é a cura, ao que tudo indica, não tem ainda estudos científicos suficientes para embasar com a robustez necessária um estudo com milhares de pessoas, teste duplo cego, aquilo que a comunidade científica costuma exigir como método dentro do seu rigor, mas nós estamos vivendo uma pandemia. É uma época de exceção, onde quebramos vários protocolos. Então, nesse sentido, eu realmente via muito pouca razão para a gente não avançar num remédio que tem décadas de uso na praça, para outras doenças, como malária, lúpus, que tem baixo risco, né? É óbvio que nós não queremos estimular a automedicação, é preciso ter acompanhamento médico, mas, de fato, por conta do posicionamento do presidente Bolsonaro e do Trump, parece que isso criou uma espécie de torcida do contra. Né? Muitas pessoas começaram a ficar focando apenas em notícias negativas, escondendo casos positivos e pedindo cautela, sempre em nome da ciência. Né? Acham que o governo liberal tem que gastar como se não houvesse amanhã, acham que a democracia tem que ir para o banco de trás porque temos mesmo que prender pessoas que saem nas ruas, mas não aceitavam correr mais riscos em relação ao remédio que vem mostrando resultados satisfatórios. Né? O primeiro estudo apontado lá por um médico mais obscuro mostrava que em vez de 6% de taxa de mortalidade estava em 0,5%. Então, fora isso, começaram a pipocar outras experiências positivas, né? E o pessoal começou a manter uma postura cética, que eu acho sim que o presidente tem um ponto, que isso se deve muito ao aspecto político, né? Uma torcida do contra, porque teriam que dar o braço a torcer que o presidente Bolsonaro estava certo, né? Então a situação era essa, esses 2 médicos deram entrevistas num espaço de tempo curto e realmente nenhum dos 2 assumiram que tomaram remédio, foram perguntados, inclusive por mim, num dos casos, e agora vieram a público e confessaram não só que tomaram, como no caso do Dr. Roberto Calil, a nós da Jovem Pan no Jornal da Manhã, disse que recomendaria, que realmente não faz sentido esperar estudos mais robustos numa situação dessas, né? Então mostrou ali um comprometimento até corajoso, reconhecendo
né, a postura médica de cautela, do juramento de Hipócrates. Quer dizer, a gente entende os médicos terem uma necessidade de falar uma coisa dessas com um certo cuidado. No caso do Dr. Davi Wip, fica mais esquisito porque vazou aí uma receita dele para ele mesmo e que inclusive tem uma data anterior ao seu exame que comprovou o coronavírus, que é uma coisa estranha, então ele tomou de forma profilática ou, enfim, ninguém sabe direito o que aconteceu, mas o fato é que ele veio à tona tratando quase como uma coisa banal, todo mundo toma, e a gente sabe que os médicos estavam tomando, esse era o ponto, né? Por que tirar essa oportunidade também dos que frequentam o SUS, por exemplo, né? E aí, pior ainda, mostrando sim um certo grau de oportunismo político, o governador João Dória veio num depoimento de que é quase o pai da cloroquina agora, né? Porque foi o Davi Wip que sugeriu ao ministro Mandetta, quer dizer, o presidente Bolsonaro está falando isso desde o dia 19, né? Então, e sendo criticado por muitos, né? Então, isso não é verdade, isso é feio, né? E esses dividendos políticos são do presidente Bolsonaro, se o uso da cloroquina se mostrar realmente eficaz, e tem se mostrado. Uma pergunta que nós temos obrigação de fazer como jornalistas, né, é quantas pessoas dentro dos mais de 700 óbitos que temos não tomaram a cloroquina, porque poderiam ter tomado e talvez a gente poderia ter vidas salvas hoje no país, né? Então isso é uma pergunta importante, além do que, felizmente, a curva de contágio e de óbitos está abaixo das previsões que o país tinha, isso também deve ser comemorado. Você, Thaís? Eu não vou resistir. O Rodrigo Constantino começou a fala dele criticando a politização da medicina e terminou a fala dele dizendo que os dividendos políticos da cloroquina têm que ser do presidente Bolsonaro. Eu discordo, Constantino. Eu acho que a gente tem que tentar aqui continuar a despolitizar a medicina. E eu acho que não é papel de um presidente da República ficar sacudindo uma caixinha de cloroquina numa live e nem ficar aí botando médicos contra a parede para perguntar se eles tomaram ou não tomaram a cloroquina, como se isso fosse, enfim, um crime, né? Bom, mas dito isto, eu acho que a questão não é saber quem que usou ou não usou a cloroquina, até porque está muito claro que os médicos não estão esperando nenhum estudo conclusivo para tomar a cloroquina, sim. Eles estão tomando em um estado que não é nem crítico e nem grave, como é atualmente o tolerado, recomendado pelo Ministério da Saúde do Brasil. Então, os médicos que preferiram não deixar esse público, como fez o Dr. Davi Wip no primeiro momento, pelo menos, eles têm lá suas razões, inclusive o fato de não quererem se responsabilizar por eventuais danos que o remédio possa causar nos seus pacientes. Mas eu, pessoalmente, prefiro a postura adotada pelo Dr. Roberto Calil, que até pelo fato de ser uma referência na área da saúde, resolveu vir a público e dizer que recebeu a cloroquina e que é a favor do seu uso para quem está hospitalizado, ou seja, para além dos pacientes em estado crítico ou grave. E aí ele usou dessa reputação dele para contribuir para esse debate que está em curso. Eu acho que isso é o mais importante, porque esse debate acaba sendo soterrado aí por tantas coisas, inclusive pelo histrionismo do presidente, por essa cacofonia aí que domina a internet em torno do assunto. E daí, qual que é o debate? O debate é o seguinte: a cloroquina tem mais benefícios do que riscos para pacientes em estado leve? É esse o debate, porque, como a gente já falou aqui, para pacientes em estado grave ou estado crítico, entubado, etc., na UTI, tanto o Ministério da Saúde como já liberou, como já tem protocolo para isso, então isso não é mais uma questão, isso não é mais um ponto. Isso já está decidido. Sim, os médicos podem prescrever cloroquina para esses pacientes em estado grave ou crítico. A questão que resta e os pacientes leves, e os pacientes hospitalizados, como parece ter sido o caso do Dr. Davi Wip. Parece que o Dr. Roberto Calil já estava num estágio um pouco mais avançado, evoluiu para uma quase internação na UTI, para uma quase intubação, mas o Dr. Davi Wip aparentemente não. Então é aí que gira a questão. Se as pessoas decidirem, concluírem que a cloroquina, a hidroxicloroquina, com ou sem a adição da azitromicina, que é o antibiótico, tiver a oferecer mais benefícios do que riscos para esses pacientes, então não tem mais barulho, está resolvido. Quem é que não vai querer tomar cloroquina? Quem é que vai ser contra o uso da cloroquina? Então, eu acho que chegar a essa resposta é o que mais produtivo a gente pode tentar.
Bom, e agora sim com a gente, Josias de Souza. E aí, Josias, suas impressões aí sobre essa disputa em torno da hidroxicloroquina. Boa tarde, Josias. Boa tarde a todos. O presidente Bolsonaro está desperdiçando a sua hora. Ele coloca raiva demais na receita. Ele fez isso no instante em que as coisas se tornaram tão complicadas que as soluções pareciam simples. Simples como ABC. A, surgiu um inimigo comum, que é o coronavírus. B, essa guerra se ofereceu ao Bolsonaro para que ele exercesse o papel de líder da nação. C, podendo elevar a sua estatura, o presidente prefere rebaixar o teto do seu gabinete. Até medicamento vira veneno na retórica tóxica do Bolsonaro. O presidente achou razoável acusar 2 dos mais renomados médicos do país, o Roberto Calil Filho e o Davi Wippe, de ocultar, por razões políticas, informações sobre o uso da hidroxicloroquina nos tratamentos pessoais, tratamentos deles próprios. Eles estavam infectados pelo vírus. O presidente insinua com isso que ambos estariam a serviço do projeto político do governador João Dória. Um dos médicos, o Roberto Calil, vem a público, admite ter usado a cloroquina, que é um anti-inflamatório. Ele esclareceu que usou com outros medicamentos, corticoides, antibióticos, e ele melhorou. Diz ele que estava num estado grave e melhorou sem precisar ser entubado, ou seja, ele evitou ocupar uma UTI, evitou evoluir para o estado crítico. E ele recomendou o uso nos pacientes que, como ele, foram hospitalizados. O depoimento do Dr. Calil é muito importante, porque reforça o acerto do governo do presidente Bolsonaro, que atualizou lá o entendimento do Ministério da Saúde para estender o uso da cloroquina também para os casos graves e não apenas para os pacientes em estado crítico. O que não se compreende é o ódio do presidente Bolsonaro, que é capaz de transformar um tema médico-científico num assunto da seara da politicagem. A sucessão de 2022 ainda é um ponto muito longínquo na folhinha, né? Sabe-se que o presidente deseja se reeleger. Agora, antes, é preciso demonstrar capacidade de presidir o país. O Brasil já teve 2 presidentes movidos a ódio, Jânio Quadros e o Fernando Collor. Também já teve uma presidente marcada pela incompetência, que foi a Dilma Rousseff. Foram 3 embustes. O presidente Bolsonaro, se quiser, pode fugir desses modelos. São modelos que estão aí, conhecidos, ele pode fugir disso. Ainda há tempo. Em entrevista à Jovem Pan, o ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, criticou o debate político relacionado às ações contra o coronavírus. É melhor que não haja politização de questões que são técnicas. Como é que eu vou opinar sobre se um remédio tal ou qual serve? Eu não tenho competência para isso. A maior parte das pessoas que estão falando agora não tem competência também. Então isso atrapalha, isso cria um zumbido, atrapalha a decisão técnica. E sempre haverá a atribuição ao presidente da República de que ele quer tal coisa. E isso faz com que alguns amoleçam nas suas posições, outros enrijeçam. Isso é mal, eu acho que é muito negativo. E essa discussão da semana, a possibilidade do ministro da Saúde cair ou não cair, não é hora de trocar ministro da Saúde agora, não é, presidente? Não é hora de forma alguma. O ministro da Saúde, que eu não conheço, mas ele tem feito um papel positivo, porque ele está não só à frente de uma equipe, como ele está expondo o país. É ele quem está cumprindo as funções que o presidente não está querendo cumprir. Ou seja, explicar o que vai acontecer, por que eu faço isso, por que eu faço aquilo. E o ministro da Saúde tem a capacidade, rara entre muitos políticos, de falar calmamente bem na televisão, no rádio e na internet. Então isso explica o país. Eu acho que é um erro trágico mexer em ministério nesse momento. Presidente, agora os nossos comentaristas aqui participando dessa conversa. Começo pelo Augusto Nunes. Augusto. Presidente, bom dia. É um prazer falar com o senhor, como sempre. Eu vou fazer são duas interrogações, mas a questão é uma só. Se o senhor ainda fosse presidente, o senhor concentraria no governo federal as decisões ou deixaria por conta dos governadores a estratégia do combate ao coronavírus? Segunda questão, a interrogação. Se o senhor fosse governador, o senhor permitiria que um prefeito decidisse o que é melhor para a cidade que administra ou não?
Veja, eu li recentemente no Valor uma entrevista de um general que eu achei uma coisa, eu não me lembro o nome dele, mas achei uma coisa sensata. O Brasil é muito grande, há regiões nas quais nem o vírus não penetrou. Então, se nós tomarmos uma decisão a nível nacional, que ela for abrangente, obriga a que essa região, que não tem nada a ver, por enquanto, com o vírus, fique já em quarentena. Eu acho melhor que haja uma distribuição de poder. Aliás, a Constituição fala nisso. Então, algumas questões são eminentemente locais. Desde que os prefeitos tomem. Podia tomar em outras questões, o Estado tem que tomar as decisões. E o presidente tem que dar a diretriz geral. Esse é o espírito da Constituição. O presidente não é um manda-chuva, não manda em tudo. Ninguém aqui no Brasil deve ser manda-chuva, mandar em tudo. Porque isso atrapalha. Atrapalha o quê? O bem-estar do povo. E o objetivo da política, no fundo, qual é? Os gregos diziam assim, é a felicidade dos povos. Hoje parece ridículo falar nisso, mas é verdade. É preciso que as pessoas se sintam bem. Então, para que se sintam bem, o pior que pode acontecer é o que está acontecendo. Quer dizer, ninguém tem certeza sobre quem tem poder para fazer o quê. Ainda bem que o Supremo, no momento, tem a capacidade de dirimir dúvidas nessa matéria. Mas eu acho dessa forma. Eu acho que é preciso ter prudência. Eu me lembro quando eu era presidente que as pessoas diziam, pode fazer. Eu digo, pode o quê? Eu tomo uma decisão aqui em Brasília e não acontece nada na ponta. Então tem que tomar decisões que aconteçam na ponta. Então tem a ver com coordenação com a ponta. Como é que o senhor avalia esses panelaços contra o presidente Jair Bolsonaro e se o senhor acha que a postura do presidente nesse momento diante dessa crise do coronavírus, se isso tudo vai se refletir nas urnas daqui a 2 anos, em 2022? Bom, o panelaço é uma reação espontânea da sociedade. Eu já vi outros momentos acontecerem panelaços. É um sintoma de que as coisas não vão tão bem assim. Bom, eu não sei se isso vai se repetir na questão eleitoral, digamos assim, mas é provável que haja uma reação. No sentido afirmativo, é possível que alguma liderança venha a expressar um sentimento de reação ao que aí está. Eu acho que a visão, o que aí está é uma visão, a meu ver, retrógrada. Não é que seja simplesmente conservadora, não. É atrasada. Inventa inimigos que não existem, criam casos que não são necessários. Então eu acho que é preciso de uma liderança mais responsável, um centro progressista, digamos assim. Por que centro? E por que progressista? Centro porque o extremismo leva ao que nós estamos vendo, discussão polarizada entre gente que não entende sobre doenças. Não entendem, para que falar? Não, calem a boca. Deixa que aqueles que entendem falem um pouco mais. E progressista porque o Brasil é muito desigual. Se alguma lição nós podemos tirar dessa crise é que não dá para conviver com tanta miséria e o progresso. Nós temos progresso, mas nós mantivemos muita miséria. No momento em que esse coronavírus começar a massacrar as populações mais pobres, agora nós vamos ver uma tragédia grande. Então eu espero que haja progressismo, não apenas equilíbrio, mas um equilíbrio que penda para um lado de mais igualdade, de mais democracia, de mais respeito à lei, de mais ordem também. Isso é importante, o país precisa de ordem. O Bolsonaro insistiu nesse ponto e ganhou a eleição, né? Bom, porque deu a sensação de que o outro lado era, de alguma maneira, conivente com a roubalheira e com a desordem. Esses pontos continuam a valer, mas é preciso ir além disso. O que é que nós vamos fazer? Eu acho desastroso o que está acontecendo agora, no Brasil entrar em rota de colisão, não o Brasil, algumas pessoas que têm importância simbólica, em rota de colisão com a China. Por quê? O que nós ganhamos com isso? Nada. Né? Vamos entrar em rota de colisão com os Estados Unidos? Não, para quê? Nós não precisamos disso também. Nós não temos que ter rota de colisão, nós temos que ter rota de construção. Nós somos o que é que nós somos? Um país que tem um relativo avanço e que é capaz de exercer influência na América do Sul, eventualmente nessa América, mais América do Sul. Já é bastante. Vamos jogar essa carta no mundo e vamos torcer para que no fim da crise exista mundo, quer dizer, uma organização de mercado, uma organização política, alguma coisa um pouco mais avançada do que as Nações Unidas, e assim por diante. Então eu acho que precisa de uma agenda positiva. Enquanto não houver agenda positiva, a oposição vai viver de intriga. O governo sofre as intrigas e a oposição vive de intriga. Também, no momento agora é o que existe, é uma coceira. Mas uma comichão não restabelece a saúde do corpo social e político.
No Jornal da Manhã, aqui na Jovem Pan, estamos entrevistando o ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. Presidente, agora uma pergunta mais de cunho econômico com Denise Campos de Toledo. Presidente Fernando Henrique, bom dia. O senhor enfrentou, enquanto esteve no governo, várias crises, conseguiu combater a inflação. Hoje temos mais uma crise global provocada pela pandemia do coronavírus. Como é que o senhor vê o futuro da economia mundial e o Brasil nesse contexto, a partir do momento em que se consiga conter a pandemia? Veja, toda crise termina de alguma maneira. O problema é como é que a gente depois da crise sai dela, né? Bom, qual é o problema no caso do Brasil, que me parece que é preciso alguma comparação com o que aconteceu no meu período, quando havia realmente problemas difíceis de resolver, a questão da energia elétrica, apagão, etc. Eu falava com o país, com a população, eu pedia apoio à população. Não só a população abstrata, mas aos sindicatos, a todos os partidos. O PT me fazia uma oposição feroz. Eu falava, pedia apoio a todos os partidos, etc., porque nós queríamos uma coesão para sair da crise. E explicava os caminhos. E eu tinha ligações internacionais. Eu pegava o telefone e falava com o Clinton. Eu falava com o Candace, que era o chefe do FMI. Quer dizer, eu tinha ligações pessoais. Hoje o mundo moderno é muito curioso, porque é paradoxal. A sociedade é de massas, mas existem líderes que ou eles formam uma rede entre eles, ou não tem como fazer muita coisa. Bom, eu vejo uma inércia grande no caso brasileiro ainda. Então eu tenho dúvidas sobre a nossa capacidade de sairmos dessa crise com alguma vantagem. Eu não creio que no fim da crise nós voltemos a uma exacerbação do interesse de cada setor, ou seja, protecionismo local, nacional, não sei o quê, não tem mais fluxo de comércio, porque o sistema produtivo requer massa. Não adianta, um país só não dá certo, precisa de mais. Não é por razão ideológica, é uma questão objetiva. Isso pega todos, pega a Rússia, pega a China, pega os Estados Unidos, pega a Europa e pega o Brasil também. Então, nós vamos precisar de redefinir a nossa convivência internacional. Não tenhamos dúvida, você falou da área econômica, aqui nós vamos ter que jogar muito dinheiro, essa crise vai custar muito caro às gerações futuras. No momento da crise, a gente não pensa no futuro, tem que jogar o dinheiro, tem que não jogar fora, mas atacar as questões, dar dinheiro a quem necessita, fazer com que a economia tenha mais rigidez. Vou dar um exemplo muito simples. Hoje de manhã, minha mulher me lê na internet que um restaurante que eu frequento, ela também, aqui no nosso bairro, que é Higienópolis, vai fechar. Ora, eu fiquei pensando, vai fechar? São quantos garçons e servidores, cozinheiros, limpadores vão perder emprego? Isso numa escala pequena, é um restaurante médio para menor, para pequeno. Muito bem. Então, isso vai acontecer. Nós vamos ter que nos preparar para uma economia de reconstrução da guerra, plano Marshall, como houve na Europa. Vamos ter que apoiar, o sistema financeiro vai ter que jogar dinheiro para reconstruir aquilo que o vírus está devastando. E nós precisamos dar à nação consciência disso. Não são só as pessoas que vão sofrer, mas as empresas também. Vão sofrer todo o Estado. Os governos vão sair muito endividados disso tudo. A dívida pública vai crescer enormemente. Enfim, já dá para você antecipar o que vai acontecer e começar a se preparar para um futuro que não seja tão trágico assim, porque é um vai e vem. Eu espero que... Eu não sei se eu vou ver, porque eu, infelizmente, não tenho idade para esperar tanto tempo assim. Mas, de qualquer maneira, eu espero ver o começo de uma retomada forte no mundo. Ainda durante a semana, o governo anunciou novas medidas econômicas contra a crise do coronavírus. O governo vai isentar consumidores de baixa renda do pagamento das contas de luz. Medida provisória prevê que a União destinará 900 milhões de reais para ajudar cerca de 9 milhões de famílias por 3 meses. Mais de 26 milhões de brasileiros já se cadastraram para receber o auxílio emergencial de R$ 600. Segundo a Caixa, já foram feitos mais de 242 milhões de acessos ao programa via site, aplicativo e telefone. As ações do Palácio do Planalto foram comentadas por Rodrigo Constantino. Olha, a ordem de grandeza desses números mostra que estamos diante do maior programa social de transferência de recursos do Estado para os mais pobres da história do Brasil.
3 Bolsas Famílias em 3 meses que estão sendo distribuídos e essa quantidade de gente se cadastrando e buscando informações mostra 2 coisas. Primeiro, como há realmente uma crise econômica contratada, né? Isso vai bater a porta das pessoas e vão lembrar que o presidente Bolsonaro foi um dos poucos ali que alertava para isso, enquanto alguns governadores estavam falando que era preocupação de empresário rico e ambicioso. E o segundo aspecto é que tem muito jornalista que está, talvez, na profissão de buscar problemas para atacar o presidente e o governo. E estão criticando que demora, que sempre arrumando pelo em ovo para dar um jeito de criticar. Veja, estamos falando de um programa gigantesco num país com uma dimensão continental, com mais de 1/3 da mão de obra na informalidade. Isso tudo exige cuidado. Acho que a gente deveria ter humildade de reconhecer que não é nada fácil fazer chegar tanto dinheiro nas mãos de tanta gente. Você acompanhou aqui a Semana da PAN, o resumo de tudo que foi destaque em nossa programação. Para mais informações, acesse jp.com.br. Um grande abraço e até semana que vem.